Olha, sobre esse assunto, eu converso agora com Solange Surur, que é diretora de macroeconomia do UBS e também nossa colunista aqui no CNN Money, com quem eu tenho o prazer sempre de dividir tela aqui no fechamento de mercado. Muito boa tarde, Solange. Boa tarde, o prazer é sempre meu. Solange, a gente acompanhou essa fala de Geraldo Alckmin, né, trazendo um pouquinho dos detalhes acerca dessas perspectivas de duas reuniões, pelo menos para iniciar esses trabalhos desse comitê que deve discutir as respostas do governo brasileiro. O que a gente pode esperar exatamente como resultado dessa primeira série de conversas, a partir, é evidente, dessa vontade dos setores de ouvir o que o governo tem a oferecer, né, depois dessa escolha considerada por muitos empresários acertada de Geraldo Alckmin para encabeçar essas negociações e também aquilo que os setores têm a levar. E já existe algum tipo de rol de possibilidades e sugestões? Então, é muito importante que essas sugestões, eu não sei exatamente quais serão, sejam feitas pela via diplomática, né, sem uma retaliação imediata, porque muito provavelmente, se o Brasil retaliar com algum tipo de tarifa, né, ou algum tipo de barreira não tarifária, a gente pode acabar tendo tarifas maiores ainda ou algum outro tipo de sanção, né, ou de barreira não tarifária, e levaria o Brasil para uma situação de crise, onde estar no meio, né, de uma guerra comercial, que no fundo, tem muito mais uma questão geopolítica envolvida, pode trazer uma piora da economia pelo agravamento do prêmio de risco. Então, é importante que se vá pela via diplomática. De fato, eu não sei exatamente o que o Brasil vai poder oferecer junto com esses empresários ao governo americano, mas eu acredito que uma conversa sobre, principalmente posicionamento brasileiro nesse mundo mais polarizado, vai ser necessária com o governo americano. Interessante essa sua fala, Solange, acerca desse posicionamento do Brasil, porque a gente acompanhou que essa tarifa ela vem logo depois daquela reunião, né, de o Brasil atuando como um anfitrião dos países membros do BRICS, que tinha, inclusive, um aspecto curioso, algumas ausências bastante significativas, como a do próprio presidente da China, Xi Jinping. Ou seja, o Brasil parece que vira ali quase um boi de piranha, né? Alguém que está na linha de frente nessas negociações, mas sem o arsenal para rebater ou para combater Donald Trump. A partir desse cenário, Solange, você citou as medidas tarifárias que seriam muito nocivas do ponto de vista interno. Eu queria que a gente destrinchasse, né, se você puder ajudar a gente nisso, os impactos para a economia brasileira com a perspectiva de uma adoção de uma tarifa de 50% contra os Estados Unidos, por exemplo, mas também que a gente levantasse a hipótese dessa insegurança causada envolvendo a imagem do Brasil, caso, por exemplo, a gente adotasse qualquer tipo de mudança que envolvesse algum tipo de mudança do ponto de vista de políticas envolvendo propriedade intelectual, também patentes, quais seriam os impactos do ponto de vista de credibilidade do nosso país? Certo, então, eu acho que se a gente pegar 50% de tarifa nas nossas exportações para os Estados Unidos e fazer uma conta simples, o impacto na economia como um todo, não estou falando de setores específicos, porque obviamente os setores que mais exportam para os Estados Unidos vão ser muito afetados, mas para a economia como um todo, o impacto não seria muito grande em termos de perda de PIB. Né? O mercado tem aí uma estimativa mediana próxima de 0,5% pontos do PIB, não é algo dramático, né, mas apesar de afetar vários setores específicos, com uma intensidade maior. Agora, se a gente vai para um caminho de retaliação, usando propriedade intelectual, são limites para exportação do Brasil para os Estados Unidos ou de importação americana, a gente vai para um caminho onde o impacto pode ser muito maior, porque o Brasil passa a ser um país visto como negativo, né, para os Estados Unidos. Isso significa que os Estados Unidos poderia nos retaliar com sanções, inclusive através de países terceiros, né, nesses acordos que os Estados Unidos está fazendo com o Japão, com a Europa.
ele pode incluir cláusulas que envolvam o Brasil, como ele tem discutido em relação à China, e aí o impacto na economia seria muito maior, porque a gente veria um aumento de prêmio de risco que afetaria a taxa de câmbio, taxa de juros, confiança no Brasil, e aí o impacto é difícil de mensurar, mas ele com certeza é de uma ordem maior do que esse primeiro impacto direto que eu falei aqui, de pode ser cerca de meio ponto do PIB. Então tem que ter muito cuidado nessa hora, porque como a gente tem falado aqui em outras oportunidades, a gente está numa guerra que não é só comercial, de tarifa, de balança, a gente está numa guerra mais geopolítica, né? E o Brasil faz parte do BRICS, tem uma atuação muitas vezes contrária aos países do Ocidente, quando a gente fala de relação internacional. E é disso que se está se discutindo hoje no mundo, né? Um mundo mais fragmentado geopoliticamente. E qualquer posicionamento mais de um lado do que do outro, né? Enquanto a gente não conseguir ficar numa posição mais neutra, a gente pode ter grandes prejuízos, seja vindo do Ocidente, seja vindo do Oriente. Falando em Oriente, Solange, hoje Donald Trump ameaçou a possibilidade, né, de aplicar tarifas contra a Rússia de 100%, mas não só. Ficou ali implícito que países que negociam com a Rússia também poderiam ter algum tipo de, enfim, né, de retaliação por parte de Donald Trump e do governo norte-americano, utilizando essas armas que o governo americano tem utilizado, que são as tarifas. Pensando no Brasil, nas relações comerciais com a Rússia, a gente sabe que o Brasil, né, exportava ou exporta bastante, né, tem uma importância bastante significativa os fertilizantes que vêm da Rússia. E eu queria entender também se a gente parar para pensar nessa relação comercial entre Brasil e Rússia, se a gente pode também ser impactado por essa perspectiva de uma retaliação de Donald Trump. Com certeza a gente pode, né? Então a gente, por fazer parte do BRICS, a gente tem essa proximidade maior com a Rússia, essa proximidade maior com a China, que são focos muito relevantes para os Estados Unidos. Então, o Brasil pode parecer ser um país relativamente pacífico ou de menor importância para os Estados Unidos, mas as relações que a gente tem com esses países, que hoje são o foco da política internacional americana, nos coloca numa situação vulnerável. Então, exatamente o que você disse e reforça, né, o que eu tenho dito, que não importa simplesmente a tarifa em si, ou se a gente vai ter déficit, se a gente tem superávit e qual montante em relação aos Estados Unidos. A gente está em um outro rol de discussão, né? Está num round de discussão de geopolítica, de nosso relacionamento, né? Então, eu acho que aí está o Brasil e a Índia, né? E a Índia tem recebido menos eh, ameaças do que o Brasil, então acho que a gente precisa ir com uma via diplomática muito bem formada, né? Para tentar escapar de uma retaliação maior ou de ameaças maiores, né? Então, essas reuniões vão ser muito importantes e, pelo que eu estou entendendo, qualquer reação brasileira só virá depois do 1 de agosto. Então, a gente tem algum tempo aí para tentar sentir o meio de campo, mais importante não se alinhar tanto aos países do BRICS nesse momento, porque isso vai nos prejudicar certamente. Hoje eu queria mudar completamente de assunto, mas falar sobre um outro aspecto que tem dominado nosso noticiário, perdeu um pouquinho de força, é verdade, por causa de Donald Trump, mas é o IOF, isso porque acaba amanhã, né, aquele prazo para conciliação entre o Executivo e o Legislativo em torno de um acordo. E o site da CNN, inclusive, traz agora uma matéria de minutos atrás, trazendo uma fala do ministro da Casa Civil, Rui Costa, dizendo que o governo não fará negociação sobre esse tema. O governo vai defender manter a defesa judiciária do seu decreto. Agora, né, a gente falava de incertezas causadas por Trump, vamos falar de incerteza do ponto de vista interno. Com o governo batendo o pé e o Congresso Nacional falando que lá não vai passar aumento de imposto. E aí, como é que ficam as nossas empresas, a capacidade das nossas empresas de tomar decisão acerca, por exemplo, da contratação de crédito, enfim. O que isso significa, esse momento de estagnação para a economia brasileira como um todo? É complicado, né? Porque a gente tem amanhã uma abertura de negociação feita através do STF, justamente para se encontrar uma alternativa ao IOF e à MP, que tentou substituir o IOF. Então, afirmar que não há negociação
Faz a gente até duvidar se vai haver negociação também em relação ao Trump. Mas em relação ao IOF, eu acho que o governo, está tentando achar uma outra solução que, me parece até mais perigosa, né, do que aumentar a carga tributária ou usar imposto regulatório para aumentar a carga tributária. É aprovar a PEC 66 da forma como ela foi modificada na Câmara. Essa votação está prevista para amanhã. Essa votação tem a ver com o IOF, porque essa PEC 66, em primeiro momento, a intenção dela era uma renegociação das dívidas previdenciárias dos municípios, né? E depois ela acabou recebendo emendas e vai ser votada na Câmara para abrir um espaço fiscal em 25 para substituir o IOF. Que espaço fiscal é esse? Seria tirar os juros e correções e a correção monetária do pagamento dos precatórios da regra fiscal, que consiste tanto da meta de primário quanto do teto de gasto. Então, a gente vai, se aprovar essa lei do jeito que ela recebeu as emendas amanhã na Câmara, ela vai ter que voltar para o Senado, mas acredito que exista um acordo para tentar substituir esse IOF. A gente vai quebrar uma regra fiscal, a gente vai, de uma certa forma, enfraquecer a regra fiscal. Quebrar não, porque vai se modificar através de uma PEC, a regra fiscal, mas vai permitir tirar uma despesa que, do meu ponto de vista, é primária, da regra da meta de primário e da despesa, do teto de despesa, para poder pagar essa conta do IOF. Então, é o pior substituindo o ruim, né? É a falta do não resolvemos o problema do IOF, vamos resolver de uma outra forma. E fora isso, a PEC 66 ainda traz mais problema, porque ela limita o pagamento de precatórios de estados e municípios, um limite muito baixo. Então, no fundo, você vai ter um adiamento de pagamento de precatórios de estados e municípios, que é o problema que a gente está discutindo a nível federal agora. Então, a gente vai criar mais um outro problema. Realmente, no fundo, toda essa confusão aí de tarifas de Trump está permitindo que o Congresso aprove soluções negativas do ponto de vista da nossa dívida pública, né? Porque pode mudar a regra do teto, pode mudar a regra do primário, mas a dívida ela vai crescer de qualquer forma. E a gente está indo para uma solução, acho que bem negativa, se essa PEC aprovar. Governo, seja de direita, seja de esquerda, tenta fazer algum tipo de arrumação fiscal do ponto de vista de precatórios. Eu sinto que eu já vi esse filme, Solange Surur. Muito obrigado pelas informações, pelas leituras. A gente conversou aqui com Solange Surur, que é diretora de macroeconomia do UBS e também nossa colunista aqui no CNN Money. Muito obrigado. Muito obrigada a você.